vida. Senhor Jesus, continua com as tuas mãos poderosas, salvando, libertando, transformando, guardando debaixo da tua proteção. Também o teu servo que irá ministrar a tua palavra, usa poderosamente, fala comigo, fala com a tua igreja, aviva os corações pelo poder da tua palavra. Amém. É de pé, por favor, pastor Domingos. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui na casa do nosso Deus. Depois de nós termos ouvido testemunhos, também louvores muito maravilhosos, que faz parte do nosso culto, né? A oração, tudo isto é para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, ler conosco um versículo da palavra de Deus. O mesmo se encontra no capítulo 18 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 18, somente o versículo de número 27. Eu creio que todos conhecem este versículo e nós vamos meditar segundo aquilo que Deus nos colocar em nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: e respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, conhece essa história? Ela é do Antigo Testamento. Ela fala da intercessão de Abraão, quando Deus disse a Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque os seus pecados já cheiravam mal as narinas de Deus. E Abraão, tomando a responsabilidade, ele sentiu, porque ele sabia quem é que tinha falado com ele. Ele sabia porque ele era um amigo íntimo de Deus. Ele foi o privilegiado de alcançar, de ser chamado amigo de Deus. Por isso Deus confiava em Abraão, e um amigo, ele jamais deixa de revelar algo ao seu amigo que ele muito conhece. Então Deus falou a Abraão que iria destruir a cidade, porque não suportava mais aquilo que estava acontecendo na cidade. Perguntaria eu aos irmãos, pelos anos que passaram de Abraão até agora, o mundo em que vivia aquele povo, já existia algo que desagradava a Deus. E com esta passagem de muitos anos, os irmãos notam como está o nosso mundo. Se ele falou no tempo de Abraão, e várias gerações passaram, e nós estamos vivendo a uma geração dessas, passando por esta geração. Imagina como Deus está com o mundo que nós vivemos. Analisando aquele tempo com o tempo em que vivemos.
Somente esta introdução que eu estou dizendo aos irmãos, para chegar no assunto daquilo que Deus havia falado comigo em um dia em que abri a Bíblia, encontrei esta passagem, comecei a ler, reler versículos e mais versículos, e fazendo uma comparação. Então, a humildade de Abraão, ele disse: Senhor, eu me atrevo a colocar a minha boca no pó. Aleluia. Agora eu pergunto aos irmãos se terá uma humildade mais do que esta. Eu vou, Senhor, colocar a minha boca no pó. E ali ele foi falando, se Deus, por amor de 50, 40, 30, não destruía a cidade. Porém, meus amados, a história nos conta que ele chegou até 5 e não encontrou 5 pessoas. Porque só existia quem podia ali escapar. Era Ló e as suas 2 filhas, só 4 pessoas. E Abraão então ficou tanto preocupado. Mas Deus, como Ele é fiel, como nós ouvimos 2 louvores que falou que da fidelidade, Deus, como é fiel, Ele não ia destruir toda a cidade e deixar os 4 que foram aprovados por Deus morrer junto com aquela totalidade que estava prevista. Então Deus deu uma porta de escape à família de Ló. Pesados, nós encontramos então, Abraão confessou: eu sou pó e cinza, mas ainda me atrevo a falar com Deus. Ele estava mostrando a humildade. Aleluia. E eu quero falar sobre humildade nesta noite. E no final eu quero mostrar a personagem mais que nós podemos considerar sem dúvida e sombra de variação. Aí os irmãos vão saber no final quem é esta pessoa. E nós vemos então, meus amados, como foram os homens do passado. E vamos analisar, será que nós encontramos nos nossos dias homens com essas características, com esta paixão, com esta fidelidade de ser humilde? E aí nós voltamos então para a Bíblia, ao homem chamado Davi, o homem que foi rei de Israel, que alcançou uma grande vitória, foi um batalhador, teve um governo brilhante. Mas veja bem o que ele disse, Davi, no Salmo 32 e o versículo 51, alguns versículos. Davi confessou que tinha nascido em pecado. Os irmãos já leram esta passagem. Porque em pecado concebeu a minha mãe. Então ele nasceu no pecado, e seus pecados foram perdoados. Por que os pecados de Davi foram perdoados? Glória a Deus. Porque ele disse: eu confessei a minha maldade e eu não encobri. Eu sou pecador, eu sei que eu pequei. E no Salmo 51 ele diz assim: aonde
está diante de mim. Não tem para onde eu escapar. Se eu for para cá, o pecado está, porque o pecado é assim mesmo. Não pensa que Deus esquece dos nossos pecados. Ele esqueceu, sabe quando? O dia que você levantou sua mão, aceitando Jesus, os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. E diz ainda a palavra: de seus pecados não lembrarei mais. Mas lembra que ele disse à mulher que foi apanhada em ato de adultério? Quando alguém foi, apedrejou, queria apedrejar, matá-lo, foi o que ele disse para aquela mulher: aonde estão seus acusadores? Não sei, Senhor, eles acho que foram embora. E Jesus olhou para ela e disse: vai e faz o quê? Não peque mais. Então, a partir deste momento que eu conheço a verdade, eu conheço a Bíblia e sei o que é pecado, se eu pecar, eu tenho que me confessar diante de Deus, para que eu seja perdoado. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança. Pode responder, igreja: alcança misericórdia. Aleluia. Aquele que não confessa não é perdoado. Então Davi teve as grandes vitórias, porque ele disse: eu conheço meus pecados, eu sei das minhas fragilidades, e eu quero, Senhor, o perdão para mim. Aleluia. E nós vemos a vida de Davi sendo transformada de uma maneira maravilhosa. Aleluia. Sendo rei com toda a autoridade, mas se humilhou para dizer a Deus que ele era um pecador e que à frente dele e aonde ele ia, o pecado estava diante dele. Disse: para onde eu me fugirei? Da onde eu escaparei dos teus olhos? Porque, meu querido, igreja do Senhor, aqui está o pastor, aleluia, cuidando do rebanho, mas as ovelhas estão por aí, e o pastor não sabe o que é que está acontecendo muitas vezes com a ovelha. Ele fica preocupado, não é? E quando ainda uma dessas ovelhas começa a vacilar, porque alguém diz assim: mas eu não estou vendo, pastor, parece que os obreiros também não estão por aqui, algumas irmãs do ciclo de oração também não estão. Então eu estou, acho, livre, e eu posso pecar porque ninguém vai saber. Agora eu pergunto: e lá de cima, quem escapa? Quem escapa lá de cima? Então você pode esconder de qualquer um, menos de Deus. E tem mais uma: o crente não peca inocente. Aleluia. Quando o crente vai querer pecar ou pensar, o Espírito Santo diz: não, não entre aí, porque Ele está aqui trabalhando. Aleluia. Não peque. Agora, se eu desobedecer ao Espírito Santo, eu peco. Então eu pequei sabendo. Ninguém diz: eu fui enganado por isso. Não, não existe. Se tivesse essas desculpas, começa lá no Éden. Quando Deus chega à viração do dia, chama pelo nome e
aquele homem que Deus fez sua imagem e semelhança, que deu para ele o maior privilégio de tomar conta do jardim do Éden, deu para ele uma companheira, e Deus deu as ordens para eles. Porém, a serpente, a astúcia, ela sabe aonde ela entra. Por isso que eu digo sempre, continuo dizendo: cuidado com a flecha, meu amado. Alemanai, devassuri, cantanado. Você não sabe da onde que ela vem, da onde você não espera na ponta. E ela sai para dar uma passeada no jardim, não é? Quem sabe Adão fica cuidando de outras coisas, ela chega e começa a iludir Eva, e conseguiu, infelizmente. E quando aquele Deus que falava com ele na viração do dia chega e chama pelo nome: Adão, onde está? Não se ouve uma voz: eis-me aqui. Porque ele estava escondido. Por que estava escondido? Porque havia desobedecido uma ordem de Deus. Então, meus amados, tome muito cuidado com as flechas, e ela vem de vários lugares, talvez da onde você não espera, ela chega. Jó disse: eu me abomino. Olha o que Jó disse, aquele homem que Deus provou de uma tal forma que ele foi até ao pó também. Segundo a Bíblia, sua enfermidade era raspada com um caco de telha, que era uma lepra, que não tinha o que fazer naquela época. Mas ele disse desta forma, disse: eu me abomino, mas recebeu em dobro o que ele havia perdido antes que isso acontecesse. Porque ele não amaldiçoou a Deus, ele não questionou com Deus sequer, não. Porque quando a sua mulher disse: o que está fazendo aí, Jó? E nesse sofrimento, Deus nem está olhando para você. Amaldiçoa e morre. Mulher, loucas falam como tu. Nu eu vim para este mundo, e nu eu tornarei. Nada trouxe e nada vou levar. Glória a Deus. Tem crente, meu irmão, esperando que vai levar casa, carro, vai levar tudo. Mas nós disse para o Jeová: aleluia, oh bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus dá riqueza, dá. Deus dá bênção, dá. Aleluia. Mas eu nunca vi, meus amados, e creio que isto jamais acontecerá, quando alguém morre e vai um carro forte na frente levando seus bens. Já viram isso? Jamais. Isso não acontece, porque no céu não entra isso. Por isso o apóstolo São Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3: se já ressuscitasse com Cristo. Está falando conosco: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque aqui é passageiro, mas a vida eterna é para sempre. Glórias a Deus. Vamos para Isaías. Isaías confessou e disse: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios.
Sabe quando ele disse isso, igreja? Eu creio que todos já sabem. Quando ele viu a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. De tanto, meus amados, que ele se admirou da glória de Deus. Glórias a Deus. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessou. Ele confessou. Aleluia. Foi quando Deus disse ao anjo: vai lá no altar, onde estão as brasas vivas, escolhe a melhor, a mais brilhante, pegue uma tenaz, passa nos lábios de Isaías, purifica ele. O que você está passando no lado? Responda para você. O que está passando no lado? Pediu para o anjo pegar uma brasa viva e passar e queimar? Aleluia. Para que a sua glória, o seu louvor, o seu aleluia suba. Como está? Aleluia. E quando Isaías confessa, e que acontece que o anjo faz esse trabalho, agora ouve uma voz: a quem eu hei de enviar? Ou quem há de ir por mim? Aí levanta o homem de Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora eu estou pronto, estou preparado. Amados, pregar o Evangelho não é para qualquer um, não. Aleluia. Sabe por quê? Atrás da mensagem fica o personagem. E a igreja fica olhando, ó. A igreja não é de ontem, não. A igreja é de hoje. E ela tem um certo direito, né? Porque atrás da mensagem fica o personagem. Aleluia. Então, para pregar o Evangelho, nós temos que estar preparados. Isaías, o grande homem de Deus, disse: agora eu não posso, mas agora eu posso. Agora eu estou purificado. Agora eu posso ir. Se quiser me enviar, eu vou. Porque ele viu uma glória que ele nunca havia visto. Note o que acontece com o homem. Ele já fala do Novo Testamento. Fala de um homem chamado Estevão. Estevão, por causa do Evangelho, porque o que ele pregava não era uma realidade, uma verdade. O povo não queria ouvir Estevão, porque ele pregava e os sinais aconteciam, a ponto de que mataram apedrejado, levaram ele para ser apedrejado. Mas o que aconteceu lá, nesse momento em que ele estava sendo levado à multidão e foi apedrejado, a Bíblia diz, os irmãos conhecem, que quantas pedradas ele levava. Ele levava os olhos para o céu e via mais perto a glória de Deus. Hoje muitos crentes tomam uma pedradinha, já é o suficiente. Não vou mais lá, não prego mais, não canto mais. E Estevão não, quanto mais a pedrada batia, o sangue descia. Ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus à sua direita. E é para lá que eu quero ir. Glória
céu, vê se a glória de Deus está aqui nesta noite. Olha para o rosto do seu irmão. Aleluia, Deus. E olha como diz aquela passagem maravilhosa. Aleluia, Jesus. Eis que eu olho o rosto e vejo como que fosse um rosto. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Você pode, irmão, olhar para o rosto do seu irmão, glória a Deus, e dizer: eu vejo o seu rosto como fosse um anjo. Glória a Jesus. É meu Deus. Pode dizer isso? Glória a Jesus. É fácil dizer? Não é. Aleluia. Mas você tem toda a liberdade, porque você é comprado com o mesmo sangue lá na Aleluia. Nós somos comprados com o sangue de Cristo. Então eu posso dizer: eu vejo você como fosse o rosto de um anjo. Diga para seu irmão aí. Olha para ele e diz: eu vejo em você o seu rosto parecendo como fosse anjo. Não é anja não, meu irmão. Na igreja não tem anja, no céu não tem anjo. É só anjos. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Mas só pode falar isso quem tem comunhão. Se eu não tenho comunhão com o irmão, vou dizer: eu vejo o seu rosto como de anjo. Mentiroso. Mentiroso não vai no céu. Não tem como ir para o céu. Deixa eu correr aqui. Glórias a Deus. Isaías. Pedro falou: sou pecador. E Jesus chamou para ser pescador de almas. Ele era um dos mais chegados de Jesus, os discípulos. Ele é um pescador que conhecia muito de pesca. Mas Jesus não está escolhendo aqui quem está lá no pedestral. Jesus não está escolhendo se você é rico. Não, Senhor. Com Jesus as coisas são diferentes. Ele chama quem Ele quer. Aleluia. A quem Ele sabe. Glória a Deus, que está chamando para o ministério. Pedro, porque você confessou, agora você não é mais pescador de peixe, mas é pescador de almas. Quantas almas Pedro ganhou na primeira pregação? Lembra-vos? Quase 3.000 almas. E na outra quase 2.000 almas. Aquele que vivia à beira da Galileia, no barquinho, não é como esse motor, hoje é motorizado, motor, era o barquinho da antiguidade. Mas ali estava o homem de Deus. E aonde o homem de Deus está, Jesus está ao seu lado. E ele pescou, foi um dos grandes ganhadores de alma. Porém, ele confessou que era um pecador. E Jesus agora disse: não, você era, mas não é mais. Agora você é um pescador de almas. Ao publicano e o fariseu. Aqui nós estamos falando de humildade, né? Humildade. O publicano, ele subiu para orar. O fariseu disse: eu não sou como esse aí. Ó, apontando. Por isso que é perigoso, né, pastor? O senhor aponta para lá e tem 3 do seu lado. Eu não sou como esse aí, não. Eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo isso aí. Mas isso aí o publicano humilhado,
Aleluia. Oh glória. Não é bom ser humilde, né? Humilhado diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Tem misericórdia, Jesus. Quem saiu justificado? Diz que o fariseu, irmão, não teve nenhum privilégio com Jesus, mas sim o publicano. Ele saiu vitorioso, porque Jesus gosta daqueles que se humilham, daqueles que se abaixam. Glórias a Deus. Aleluia. Tem mais um versículo? Vamos falar também do filho pródigo, aquele que todos conhecem a história. Eu creio que nem é necessário contar a história, mas os momentos que ele passou no mundo foram momentos terríveis. Quem tinha tudo ele tinha na casa do pai, tudo, e por não ser obediente, por não se humilhar, ele quer agora conhecer o outro lado da vida, conhecer o mundo, e ele pega a sua herança, tudo que tinha, e parte para um lugar distante. E até aí ele estava no eu, ele estava no orgulho. Eu tenho, eu posso, tenho amigos, tenho dinheiro, tenho tudo. Chegou o momento que tudo isso acabou. Entende, irmãos? Quando você tem dinheiro, você tem algo importante, você tem amigo, companheiro, tem tudo. Quando você fica lá no fundo do poço, aleluia, alguém olha e diz: é mesmo, você merecia estar aí. Entendeu? Mas como este homem, ele reconheceu, disse. Ele foi mudando espaços para o abismo. O inimigo foi levando. Quando ele chegou num lugar tão difícil, que é apacentar porcos, quando ali ele caiu em si, aí ele disse, aleluia, olha o que ele disse, glórias a Deus. O filho pródigo falou: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando ele retornou para casa, quando ele sentiu a sua miséria, ele voltou. Ele disse: papai, quando eu chegar lá, eu quero ver. Eu quero ainda ver meu pai, eu quero abraçar meu pai, e eu quero chegar lá dizendo como estava o passo daquele moço para chegar em casa. E se alguém afastado da igreja neste lugar, o filho pródigo deu o primeiro passo e foi confiando, o segundo passo e foi caminhando ao encontro do seu pai. Mas quando chegou lá, ele confessou, disse: pai, eu pequei primeiro contra os céus e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho, mas me faça como um dos seus jornaleiros. Irmãos, quem era fazendeiro passar a ser jornaleiro é ser humilde, é humildade. E o pai disse, deu um abraço, aleluia, se beijaram, festejaram, e foi uma festa linda, maravilhosa, porque quando um pecador se arrepende, o Amanai canta na presença.
no céu os anjos fazem festa. Porque eles só festam mais um chegando para estar conosco. Aleluia. Mas o perigo estava no filho mais velho. Filho mais velho, todo mundo não me dá oportunidade. Ele sabe que eu canto, que eu prego, que eu oro. Tem mais velho. Não quis ir na festa, não quis. Não quis lá compartilhar com o seu irmão. Entendeu? Então esse é o grande perigo. Aí o pai olha para ele: meu filho, você tem tudo aqui. Essa fazenda é sua. Essa casa é sua. Você tem liberdade de entrar e sair quando quiser, filho. Agora não é necessário eu me alegrar com esse teu irmão que estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Humilhado. Agora Jesus, terminando com Jesus disse lá no capítulo 11, 29, Deus, se não me força, ele disse assim: aprender de mim. Glória a Deus. Olha bem, eu disse que atrás da mensagem fica um personagem, mas olha quem estava falando, Jesus dizendo: aleluia, aprender de mim, que sou manso, humilde de coração. Aleluia. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Isso foi Jesus que ensinou. Aleluia. Glória a Deus. Meu querido, você é humilde? Você é humilde? Se alguém chegar em você, te apontar, te falar, às vezes até agredir, o que você tem a dizer? Qual é a resposta? Porque se alguém me maltratar e eu maltratar a ele, irmão Natal, eu sou semelhante a ele. Mas assim, semelhante a ele. Agora, se ele me maltratar, eu abaixo minha cabeça, ouço e entrego ele nas mãos de Deus. Deus vai tomar conta dele. Não amaldiçoar ele. Não, entrego ele na mão de Deus e Deus vai tratar com ele. Ou vocês pensam que Deus não trata com essas pessoas? Pensa que Deus não trata? Pensa que Deus esquece? Diz a Bíblia: pode ser que uma mãe esquece de seu filho que cria, mas eu todavia não esquecerei de vós. Ele não esquece de ambas as partes. Do que você fez de bem e que fez de mal, ele não esquece. Eu li um livro, pastor, estava escrito assim: enquanto tempo se passa, os seus atos estão sendo escritos no livro da vida. Glória a Jesus. Então tudo que eu fizer está escrito. E quando abrir o livro naquele dia e alguém dizer não, está escrito aqui, ó. Deus tem anjos aos seus cuidados para cuidar de tudo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, meus amados, aprenda de Jesus. Aleluia. Ser manso e humilde de coração para encontrar descanso para as nossas
nesta noite aos nossos corações mediante a ministração destes ensinos maravilhosos. Meus amados, nós vamos já estar dando encerramento ao nosso culto nesta noite. Lembrando que aqui à nossa direita estará montada ali uma cantina abençoada em prol da nossa construção. Como é o nome da nossa cantina, irmãos? Compre e pague, né? Facinho de decorar. Compre e pague, né? Aleluia. Em prol da nossa construção, passa ali, abençoe, seja um canal de bênção em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los para nos colocar em pé. A palavra de Deus foi ministrada nesta noite. O pastor Domingos aqui citou vários personagens da Bíblia Sagrada, a qual eles reconheceram o seu estado. Ali então se arrependeram e Deus fez algo maravilhoso e poderoso em sua vida. Eu quero estar fazendo um convite nesta noite. Pessoas que possam estar aqui conosco e que ouvir esta palavra. Quero dizer para você que Jesus Cristo te ama e Ele quer mudar a história da sua vida. Tem um hino que está no teclado, tem um hino que eu gostaria que a igreja me ajudasse, só o primeiro refrão, que diz assim: ó bom cego andei, esse dia será um dia glorioso, maravilhoso. Eu pergunto mais uma vez: alguém nesta noite quer receber este Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Manifeste que quer orar como esta igreja com você nesta noite. Muito bem. Nós estaremos fazendo esta oração final. Eu quero convidar aqui o presbítero irmão Ageu para estar orando conosco, e logo após o presbítero irmão Tião Sebastião estará dando a bênção pastor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Senhor Jesus, somos gratos, meu Deus, por este culto, onde já sentimos, Jesus querido, a tua santa, bendita e gloriosa presença, Senhor meu Deus, em nosso meio, Senhor, ao cultuar, Senhor meu Deus, o teu santo e poderoso nome, papai querido. Meu Deus, somos gratos por tudo, Senhor. Jesus querido, abençoa cada um de nossos irmãos, Senhor. E se tiver alguém enfermo, Jesus, nesta noite, ó Pai, em nosso meio, Jesus querido, eu creio no teu milagre, Senhor. Se eu creio, Jesus querido, eu tenho fé, papai, que tu podes
podes estender as tuas mãos, Senhor. Oh, te cantará, te cantará. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Jesus querido. Que tu podes tocar, meu Deus, nessas vidas, Senhor. E nesta noite, Jesus querido, no teu nome precioso, meu Pai, eu repreendo toda enfermidade, Jesus querido. Não é só alguma, Senhor Jesus, mas todas, meu Deus, aleluia. Deus bendito, aqueles nossos irmãos, Senhor. Eu creio que tem eles que estão chorando, Jesus querido, nesse momento, ó Pai, que não puderam vir, Senhor, cultuar a Ti. Te candarabachuri, candarababá. Jesus querido, visita o teu filho nessa noite. Cura ele, Jesus querido. E é no teu nome precioso, meu Pai, que eu te agradeço por tudo, Jesus querido. Amém. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Curvamos a nossa cabeça. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos podem dizer amém? Amém. Abraço teu companheiro, que a vitória é nossa